Primeiramente, queria agradecer o convite, para participar do evento aqui com vocês. Para mim é uma satisfação poder participar desses espaços e trazer um pouco do que eu pude acumular de militância como estudante. E é sempre uma oportunidade também de aprender com intervenções e com debate. Então é sempre um momento de troca que me enriquece muito. Por isso que eu, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. E, bom, em segundo lugar, eu acho que seria interessante talvez a gente acertar um pouco entre nós o tema, da discussão, pelo menos o que me foi proposto. O que eu entendi, a ideia é a gente fazer um debate sobre a educação na atualidade, todos os problemas de fundo da sociedade, como é que isso se refere no processo de formação na escola, na universidade. E aí o que me foi passado foi trazer uma contribuição para a gente refletir sobre a relação entre a educação e o capitalismo. E aí eu sistematizei aqui 3 eixos que eu considero que são os fundamentais para fazer esse debate. Eu pensei em seguir esses 3 eixos e... Então eu vou seguir esses 3 eixos aqui que eu preparei e depois no final a gente abre para a discussão. Então, bom, são 3 aspectos que eu acho que são fundamentais para a gente entender a relação entre a escola e a universidade e o sistema no qual a gente está vivendo hoje, que é o capitalismo. Então, a primeira coisa é a gente entender uma questão bem mais de fundo, que não é específica do capitalismo, mas entender como é que a educação se relaciona com a economia, de uma forma geral. Entendendo que a economia é uma esfera de atividade fundamental na sociedade. Eu vou entrar no detalhe depois, mas essa é a primeira parte. Economia e educação, como é que as duas coisas se relacionam. No segundo bloco eu pensei em falar sobre como é que a escola surge e como é que ela funciona no contexto do capitalismo. Pensando a economia organizada como um sistema capitalista. E por último, falar um pouco da escola como um instrumento e lugar de contestação e de transformação desse mesmo sistema no qual a escola está inserida. Então seriam esses 3 eixos: educação e economia, a escola e a universidade, a educação de forma geral, no capitalismo. E o terceiro e último bloco seria a educação como instrumento e como lugar de uma ação transformadora. Então a primeira coisa, eu não sei se vocês têm essa discussão no curso, eu posso garantir para vocês, eu fiz sociologia, na sociologia a gente não tem essa discussão, embora seja da maior importância, é o seguinte, a importância da esfera da economia e como é que isso se relaciona com todas as outras atividades da sociedade, inclusive a educação. Existe, do ponto de vista da teoria crítica da sociologia, uma ideia fundamental para a gente entender essa dinâmica, que a ideia, que a palavra é meio esquisita e difícil, mas a ideia é muito óbvia e muito simples que está por trás. É o chamado princípio da determinação econômica em última instância. O que significa isso? Parece uma coisa complexa, mas na verdade é uma coisa babaca e muito óbvia. Isso significa simplesmente o seguinte, que para a gente viver neste mundo, a gente precisa garantir algumas condições básicas, alguns elementos básicos de sobrevivência. Então, comida e abrigo são as duas necessidades mais urgentes, vamos dizer assim, primeiras que a gente tem. Enquanto a gente não tiver isso garantido, não dá para fazer mais nada. Não existe sociedade. Porque simplesmente a gente não existiria enquanto espécie se a gente não tivesse garantido essas condições básicas. Então o que acontece? Essas condições elas são produzidas quando a gente se organiza para produzi-las. Isso é economia. Quando a gente se junta para produzir essas necessidades nossas, inclusive as mais básicas. Todo o resto da sociedade, inclusive a educação, só pode existir quando essas condições básicas estiverem garantidas. E essas condições, elas mudam com o tempo. Tem épocas da história da humanidade que a gente tem uma capacidade muito pequena de produção.
Então, essa produção das coisas básicas ocupa a humanidade quase que completamente. O tempo todo as pessoas estão trabalhando e se organizando para garantir essas condições mínimas, e o tempo que as pessoas que sobram para fazer qualquer outra coisa é mínimo. Então, nessa época, não existia um conjunto amplo, como existe hoje, de atividades sociais que não estão necessariamente relacionadas diretamente com a produção. As pessoas se organizavam para produzir as suas condições básicas de existência e tudo estava misturado com as relações de trabalho, inclusive a educação. Como é que se fazia a educação nessa época? Se pegava uma criança, que na verdade a noção de criança nem existia, né, de juventude, mas alguém com pouca idade, e essa pessoa de pouca idade ela se integrava à produção e aprendia, produzindo, ela aprendia a viver em sociedade. Era assim que era no começo. E a partir do momento que a sociedade pôde produzir um excedente, é que alguém pôde se sustentar a partir do trabalho de uma outra pessoa para desenvolver uma atividade que não era necessariamente produtiva, do ponto de vista econômico. Foi aí que as atividades, os papéis sociais, começaram a se especializar em outras coisas que não eram a produção de subsistência. E aí a política e a religião começam meio, e a educação começam tudo meio misturado, tudo junto, na figura de um líder político que dominava e controlava esse excedente, a distribuição desse excedente. Então a figura de um líder político e religioso misturado, é isso que é o começo da sociedade, em termos de atividades que não estão necessariamente relacionadas com a produção somente. Quando isso acontece, a educação ela começa a se institucionalizar, a ganhar visibilidade na sociedade, porque ela começa a ser desempenhada por atores sociais que estão se especializando nessa tarefa, que é a tarefa de transmitir às novas gerações as práticas e os valores que a sociedade considera os mais justos e os mais corretos. Então a educação antes existia só informalmente, misturada com as outras atividades humanas. Quando a produção é suficiente para que alguém saia da produção para fazer outra coisa, então a educação tem a chance de se institucionalizar na sociedade como uma atividade própria, especializada, ganhar visibilidade como uma coisa separada da atividade produtiva. E esse processo acontece com o surgimento da escola. A escola, ela corresponde à institucionalização daquilo que antes era feito informalmente. A escola é a educação formal, estabelecida como instituição só para isso, enquanto que antes essa atividade que a escola desenvolve estava misturada com todo o resto. Então, historicamente, falando em termos de história da humanidade, é assim que a escola surge. Esse é o condicionamento econômico, em última instância, da instituição escola e da instituição universidade também. Essa ideia está clara, vocês acham? Essa é a primeira ideia para a gente entender como é que a educação se relaciona com o capitalismo. Então, é só em condições econômicas muito específicas que a escola consegue aparecer como uma instituição separada das outras. Se essas condições econômicas não estão garantidas, a escola não consegue se desenvolver como instituição social. Então, é o princípio da determinação econômica, em última instância, da escola. Só que, ao mesmo tempo que a escola é determinada pela economia, ou seja, condicionada por ela, porque é só em certas situações econômicas que a escola acontece, ao mesmo tempo a escola tem um poder de interferir sobre a forma como as relações econômicas estão organizadas. Porque é no processo da educação formal que acontece na escola que você tem a transmissão dos valores e das práticas que a sociedade já estabeleceu para as gerações que estão chegando. Quem é que está chegando? É a juventude, é a infância. Eu não vou entrar no detalhe disso agora, mas basicamente o que pode acontecer nesse momento de transmissão desses conhecimentos, dessas práticas, é um momento de ruptura. E a escola pode ser um agente, um elemento ativo nessa ruptura possível das relações, dos valores, dos costumes, de modo que as pessoas comecem a se organizar socialmente de uma forma diferente do que aquela que até então estava estabelecida. Então, se a escola, dependendo do que a escola ensina, dependendo de como ela se organiza internamente, ela pode acabar sendo um agente que desestabiliza as relações econômicas que, em última